Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, olha que conteúdo importante, né? Quando o INSS deixa de cumprir os acordos com a Justiça, o que acontece? Olha aí, você que fez acordo, você que está com processo judicial, você que está aguardando, por exemplo, o resultado, se vai promulgar o acordo ou não, se vai valer o acordo ou não. Olha só que dúvida, né? E você aí que está pensando, por exemplo, se entrar na Justiça e o INSS tentar, procurar fazer um acordo, como é que vai ser? Tudo isso é importante. O importante é você saber que a Justiça tá operando, tá? Quando o INSS deixa de cumprir acordos firmados com a Justiça, o impacto é profundo, gerando sérias consequências para os segurados e para a própria credibilidade do INSS. Esses acordos, frequentemente celebrados por processos judiciais para assegurar pagamentos e benefícios atrasados ou corrigir decisões administrativas, são uma forma de garantir os direitos dos segurados, né, que sejam respeitados. O descumprimento, no entanto, abre espaço para uma série de implicações jurídicas e sociais. O primeiro impacto é sobre o segurado diretamente envolvido, né? Como sempre, né? Quando o INSS não cumpre um acordo judicial, a pessoa que esperava o benefício ou a correção de um erro administrativo enfrenta mais atrasos, agravando a situação de vulnerabilidade financeira. Para muitos segurados, o benefício é a única fonte de sustento. E a ausência pode levar a dificuldades extremas, como endividamento, perda de bens ou até insegurança alimentar. Mas nós já falamos, né? É possível você processar, por exemplo, o perito, né, que não fez o papel dele ético, profissional, desde que você tenha como provar que você atendia todos os requisitos, todos os exames, que você atendia tudo, e o perito não reconheceu porque não deu atenção, não examinou, não verificou, há possibilidade de você pedir danos morais e danos materiais. Do ponto de vista jurídico, o não cumprimento do acordo ele pode levar a uma execução forçada pela Justiça. Isso significa, por exemplo, que um advogado ou um defensor público responsável pelo caso, ele pode requerer que o INSS seja compelido a cumprir o que foi pactuado, sob pena de multas, bloqueio de conta bancária do órgão ou até medidas coercitivas, tá? Essa execução ela pode ser morosa, prolongada, mais sofrimento ainda para o segurado. Além disso, o descumprimento de acordos judiciais pelo INSS também impacta a confiança da Justiça. Quando um órgão público não honra suas decisões judiciais ou acordos homologados, isso mina a percepção de eficácia do sistema judicial, prejudicando a credibilidade perante a sociedade. É lógico. Que justiça é essa que não tem poder? Por exemplo, assina um acordo na presença do INSS e do segurado, mas não tem força para fazer valer, então não é justiça. Então é só mais um. O caso de descumprimento, eles podem, em algumas situações, resultar em responsabilização dos gestores públicos. Olha o que eu acabei de falar com relação a danos morais e danos materiais. Essas situações graves, pode ser aberto um procedimento para apurar se houve negligência, má-fé ou desrespeito à ordem judicial. Gestores podem ser responsabilizados pessoalmente, especialmente se for demonstrado que o descumprimento foi intencional ou evitável, tá? Outro efeito importante é o aumento da judicialização. Quando os segurados percebem que o INSS tem dificuldade de cumprir acordos ou decisões, muitos recorrem diretamente à Justiça em busca de garantias mais rápidas. Essa sobrecarga ainda mais o Judiciário e o próprio INSS acabam sendo sobrecarregados, criando um ciclo prejudicial para ambas as partes. Por outro lado, é importante considerar que nem sempre o descumprimento de acordos é intencional. Por exemplo, a alta demanda de processos, falta de recursos, limitações estruturais do INSS também resultam em atrasos e erros administrativos. Isso não reduz o impacto negativo para os segurados, tá? Mas evidencia que o problema multifacetado é uma demanda que precisa de soluções mais amplas. O descumprimento desses acordos também levanta questões sobre a gestão orçamentária do INSS. Quando o órgão não reserva, por exemplo, recursos adequados para cumprir decisões judiciais, isso reflete falhas na previsão e no planejamento financeiro. Essa situação é agravada em períodos de crise econômica, como nós estamos vivendo agora, né? Quando os recursos disponíveis são ainda mais limitados. Para os segurados prejudicados, há alternativas legais para buscar aí uma reparação. Além da execução do acordo, é possível requerer, olha lá, indenização por danos morais e materiais em alguns casos. Mas como eu falei, é necessário comprovar, tá, pessoal?
Isso é especialmente relevante quando o atraso ou o descumprimento resulta em sofrimento significativo ou perdas financeiras substanciais para esses segurados. A sociedade civil também desempenha um papel importante na fiscalização do cumprimento de acordos pelo INSS. Tá? Organizações advocatícias, associações de segurados, defensores públicos frequentemente monitoram, denunciam irregularidades, pressionando melhorias no sistema. Outro aspecto relevante é o impacto político nas decisões. O descumprimento de acordos pode gerar desgastes à imagem do governo, uma vez que a gestão do INSS é frequentemente associada a políticas públicas em geral. Isso pode levar debates ao legislativo, propostas de reforma para solucionar falhas estruturais. Especialistas apontam que a solução para o problema passa por uma maior informatização ou automatização dos processos. Com um sistema mais eficiente, seria possível reduzir erros, acelerar as análises, né, e as demandas para garantir que o cumprimento seja mais célere nas decisões judiciais. Uma alternativa prática em alguns casos é o uso de acordo extrajudicial por meio de conciliação e mediação. Os segurados e INSS podem resolver disputas sem necessidade de intervenção judicial direta. No entanto, a eficácia dessa abordagem depende da boa-fé de ambas as partes. Essa solução ela seria um fortalecimento das defensorias públicas, do Ministério Público, na fiscalização desses cumprimentos de decisões e acordos. Esses órgãos eles podem atuar como intermediário, garantindo que os direitos dos segurados eles sejam respeitados e que o INSS cumpra as obrigações legais. Do ponto de vista educacional, é importante que os segurados conheçam os seus direitos. Campanhas de conscientização podem informar sobre como proceder caso o INSS descumpra o acordo, orientando, buscando a justiça, outros mecanismos de proteção. Mas é aquilo, né, pessoal? Se depender do INSS, vocês não vão saber de nada. Por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho, né? Trazendo atualizações, mostrando claramente como funciona essa máquina para vocês, e vocês estão vendo que não é brincadeira, tá? Medidas judiciais já mencionadas é um ponto essencial aí em caso de descumprimento de acordo pelo INSS. É a possibilidade de sanções administrativas contra o órgão. O Tribunal de Contas da União ele pode ser acionado para investigar a gestão dos recursos e a aplicação do orçamento destinado ao cumprimento dessas decisões judiciais. Relatórios de auditoria frequentemente identificam falhas que podem levar a recomendações e penalidades que pressionam o INSS a ajustar a sua conduta. Outro ponto relevante é o uso da improbidade administrativa como instrumento de responsabilização. Quando o descumprimento é resultado de negligência grave ou dolo por parte de gestores do INSS, eles podem ser processados com base na lei da improbidade administrativa. Essa possibilidade funciona como um mecanismo de dissuasão, incentivando que o órgão a cumprir os seus compromissos judiciais com mais rigor. Bom, a mediação coletiva também é uma ferramenta crescente, tá, para lidar com problemas estruturais de descumprimento. Em ações civis públicas, o Ministério Público ele pode propor acordos coletivos que envolvam melhorias no sistema, na gestão do INSS, garantindo maior eficiência e cumprimento das decisões judiciais em massa. Esses acordos buscam prevenir, né, da repetição dos descumprimentos e corrigir falhas que afetam aí milhares de segurados. Tá? A perda de fluxo financeiro também afeta, desde pequenos comerciantes até a arrecadação tributária, criando um efeito cascata que reforça desigualdades regionais. Vocês estão vendo como é que é, né, pessoal? Nem a justiça, né? O INSS descumpre acordos. Como é que você pode dar credibilidade para um órgão público que trabalha dessa maneira, né? E não assume os próprios erros, sabe que está errado, muitas vezes. Vocês vejam, as condições de trabalho, nós dificilmente falamos, mas já tocamos no assunto. A carga, devido à demanda, o aumento de pedidos de benefício no INSS, precisa de mais peritos, precisa de mais funcionários para atender, mas o segurado ele não tem nada a ver com isso. Não pode prejudicar o segurado porque não tem a quantidade de peritos certo para atender. Agora, querendo ou não, isso vai prejudicar. Por quê? O perito que está lá, ele já não age de boa fé, ele já não é muito ético e não é muito profissional. Porque uma pessoa que fosse profissional e prezasse a ética, independente de qualquer coisa, ele faria a parte dele. Então, uma grande parte dos peritos não fazem. Mas a carga
de perícias diárias que esses profissionais têm que fazer, está tendo um aumento muito grande de pedidos, é o que eu falei. Isso não justifica a maneira e o desrespeito com que trata os funcionários, que trata os segurados. Não é assim que se trata. Ele que resolve o problema lá com o INSS, mas o segurado não tem nada a ver com isso. O segurado merece um atendimento correto, ético, respeitoso. Problema dele com o patrão dele lá, ele que resolva com o patrão. Mas a gente até sabe que isso força. Por quê? Porque é um órgão que está totalmente desorganizado, pessoal. Dificilmente, hoje, vocês estão vendo o que está acontecendo com as estatais, vocês estão vendo o que está acontecendo com tudo. E a tendência não é arrumando, não é dando entrevista na televisão falando que está tudo lindo, maravilhoso, que todo mundo vai entrar nessa. Eu estou aqui direto, eu estou vendo o que está acontecendo. Você que está aí do outro lado, que também enxerga, mas tem muita gente inocente, né? Ou que se faz de inocente, sei lá, e ainda defende esse tipo de coisa. Vai fazer o quê? Não tem como, né? O mundo aqui é assim mesmo. Nós não viemos aqui para uma colônia de férias, né? Se existe inferno, o inferno é isso que nós estamos vivendo. Olha o mundo como é que está, olha esse país como é que está. Então é isso aí, tá, pessoal? Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, aproveite todos os nossos conteúdos. É o que eu falo, você tem que saber como funciona o INSS para poder lidar com o INSS. Não adianta ficar acreditando em tudo que você ouve, tá? Que infelizmente não funciona assim, a realidade é bem diferente. E a gente mostra aqui com conteúdos, mostra com tudo para você, tá? Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ser sempre beneficiado com nossos novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo há muito tempo já, me acompanhando, incentivando, interagindo com o canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.